Existe um palco, invisível ao público, onde a ambição e a desumanidade se encontram. No Brasil de 2012, esse palco estava montado no coração da elite empresarial paulistana. Lá, o glamour das fortunas multimilionárias escondia um núcleo de traição, desconfiança e violência que culminaria em um dos crimes mais perturbadores e tecnicamente frios da história recente do país: o assassinato e o subsequente esquartejamento do empresário Marcos Kitano Matsunaga. Herdeiro e executivo da Yoki, não se destacaram apenas pela brutalidade, mas pela complexidade da autora, Elise Matsunaga, a esposa que em uma semana passou da figura de Cinderela moderna à de assassina meticulosa. Este é o Dissecando Crimes Reais, e hoje iniciamos a análise mais profunda e técnica deste caso. Para entender o ato final, é preciso dissecar a origem de todo o ódio e a frieza que o planejou. Marcos Matsunaga personificava o poder financeiro. Membro de uma família tradicional, ele estava à frente de um império que controlava o fornecimento de alimentos básicos para milhões de brasileiros. Sua vida era uma sucessão de decisões corporativas de alto risco e um ambiente pessoal que refletia a falta de limites que o dinheiro pode proporcionar. Marcos era um homem de hábitos caros, mas também de relacionamentos complicados, com um histórico de infidelidade que, dentro da cultura do seu círculo, era frequentemente ignorado ou tolerado. Sua estabilidade estava intrinsecamente ligada à sua fortuna, um escudo que ele acreditava ser inquebrável. Do outro lado da balança estava Elise Araújo Giacomini. Vinda de um contexto humilde no Paraná, Elise, antes de se tornar senhora Matsunaga, construiu uma vida em busca de ascensão, passando por diversas profissões e notavelmente trabalhando como garota de programa de luxo sob o nome de Kelly. Essa fase que ela tentava apagar seria a sua maior vulnerabilidade e, ironicamente, o que a conectou a Marcos em 2004 através de um site de relacionamento. A relação, que começou com encontros pagos, transformou-se em um caso extraconjugal e, após o divórcio de Marcos, culminou em um casamento luxuoso em 2009. A mudança de nome e o acesso à riqueza trouxeram a Elise um status social que ela nunca havia sonhado. Eles moravam em um apartamento suntuoso na Vila Leopoldina, tinham carros importados e, em breve, uma filha. A união, contudo, era uma fachada feita de papel moeda. Os conflitos eram constantes. A família de Marcos nunca aceitou Elise completamente. A pressão social sobre o empresário e as constantes lembranças do passado de Elise transformaram o casamento em um campo de batalha. A confiança era inexistente e a traição que havia dado início à relação seria também o seu ponto final. Curiosidade histórica: a Yoki estava em vias de ser vendida para a gigante americana General Mills por um valor que beirava os 2 bilhões de reais. A morte de Marcos, um dos diretores executivos, ocorreu em um momento crítico dessas negociações. Esse fato, que adiciona uma dimensão financeira massiva ao caso, levantou a suspeita da promotoria de que Elise estava agindo não apenas por paixão, mas para garantir sua participação na fortuna antes que um divórcio pudesse limitar seu acesso aos bens. O dinheiro, neste caso, era pólvora. A detonação final ocorreu em maio de 2012. Elise, desconfiada das longas viagens de Marcos, contratou um detetive particular. Os relatórios do detetive vieram com fotos e vídeos inegáveis. Marcos Matsunaga estava tendo um caso extraconjugal, um relacionamento que ele tentava esconder. Para Elise, a humilhação foi dupla: a traição em si e o reviver do sentimento de desvalorização que ela havia sentido em seu passado. Segundo seu depoimento posterior, ela sentiu que a estabilidade que havia lutado tanto para alcançar estava prestes a desmoronar. Ela temia o divórcio, a perda da filha e o retorno à vida humilde. A partir desse momento, a narrativa de paixão e desespero que a defesa tentaria construir entra em choque direto com as provas de premeditação. Dias antes do assassinato, Elise começou uma série de pesquisas online que seriam a evidência da frieza de seu planejamento. Seus logs de busca incluíam termos como armas de fogo, desmembramento, como limpar um corpo e produtos para remover sangue. Esta pesquisa não é a de uma mulher em choque emocional. É o estudo de uma assassina em potencial que preparava a logística
da ocultação. No sábado, 19 de maio de 2012, Marcos voltou de uma viagem internacional. A discussão sobre a traição e a separação explodiu no apartamento. Os detalhes exatos da briga são conhecidos apenas por Elise, mas a versão que ela apresentou à polícia era de que a discussão escalou para agressão física. Ela alegou que Marcos a agrediu e ameaçou levar a filha para longe. Foi neste momento, ela disse, que a arma entrou em cena. Elise possuía uma pistola Taurus calibre .380, registrada legalmente. Durante a discussão, ela sacou a arma e disparou contra Marcos. O tiro atingiu a cabeça do empresário. Elise sempre alegaria que o disparo foi um ato de legítima defesa momentânea, sob forte emoção. No entanto, o que aconteceu após o tiro é o que desmantela a tese da paixão e do descontrole. O corpo de Marcos caiu e Elise agiu não com pânico, mas com lógica. Ela manteve o corpo no apartamento por horas, isolada. A primeira ação não foi pedir socorro, mas sim ir às compras. Elise saiu do luxuoso apartamento de São Paulo e se dirigiu a uma loja de construção. O que ela comprou se tornaria o arsenal do crime: uma serra elétrica, sacos plásticos grandes e utensílios de limpeza industrial. A compra da serra elétrica, um instrumento especializado para desmembramento, é o ponto onde a tese da emoção se desfaz completamente. Um crime passional é um tiro. Um crime passional não envolve a compra de ferramentas para a destruição do corpo. Fato extra: o desmembramento do corpo de Marcos em 7 partes foi realizado por Elise na suíte e no banheiro do casal. Os peritos que analisaram o método ficaram chocados. A ação era de uma precisão impressionante, quase cirúrgica, mostrando não apenas frieza, mas uma concentração extrema no objetivo logístico: reduzir o volume do corpo para facilitar o transporte e o descarte. No dia 21 de maio, Elise executou a fase final do plano. Ela embalou as 7 partes do corpo em 3 malas grandes e pesadas. Ela despistou a babá, alegando que faria uma viagem rápida, e colocou as malas no porta-malas do seu utilitário Pajero. As imagens de segurança do edifício registraram esse momento, a prova silenciosa do transporte do cadáver. Elise dirigiu por horas até a região isolada de Cotia, um local que ela conhecia por ter frequentado anteriormente. Ali, ela dispersou as partes do corpo em diferentes pontos de mata e beiras de estradas, acreditando que a ação da natureza e a vastidão do local garantiriam o sumiço eterno de Marcos Matsunaga. Ela retornou a São Paulo, limpou o carro e tentou reassumir o papel de esposa preocupada com o marido desaparecido. O plano era frio, metódico e quase perfeito. Mas o acaso e a tecnologia forense estavam prestes a dar a primeira resposta. A tentativa de Elise Matsunaga de retomar a normalidade era desesperada. Ela agia como uma esposa preocupada, dizendo que Marcos havia viajado subitamente e estava incomunicável. Essa fachada, contudo, desmoronou rapidamente. Marcos não era um funcionário comum, era um diretor executivo em meio a uma negociação bilionária. A falta de comunicação, o cancelamento apressado de alguns de seus serviços e, principalmente, a denúncia de seu irmão à Polícia Civil de São Paulo transformaram o caso de desaparecimento em uma investigação de alta prioridade. A polícia, ciente do patrimônio e da influência da vítima, agiu rápido. No entanto, o fator que viria a desmantelar o plano de ocultação não foi a inteligência humana, mas o acaso da natureza e a rotina de moradores comuns. No dia 27 de maio de 2012, apenas 8 dias após o assassinato, partes do corpo de um homem foram encontradas por pessoas que passavam por uma área de mata em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo estava esquartejado e disperso. Inicialmente, não havia identificação, mas a perícia conseguiu coletar fragmentos de impressões digitais. A identificação de Marcos Kitano Matsunaga, através das digitais, foi o primeiro e fatal erro de Elise. Ela havia dispersado o corpo para dificultar a localização, mas subestimou a capacidade do Instituto de Identificação de cruzar os dados rapidamente. A notícia da descoberta confirmou os piores temores da família e, mais importante, direcionou o foco da investigação policial, que agora era de homicídio, diretamente para o último local onde ele havia sido visto com vida
o apartamento de luxo na Vila Leopoldina. A partir desse ponto, o trabalho se concentrou na ciência forense. A polícia obteve um mandado de busca e apreensão no apartamento. A cena parecia limpa. Elise havia lavado, esfregado e utilizado produtos de limpeza industrial. Mas a perícia levou consigo a arma mais poderosa contra a ocultação, o luminol. O luminol é um reagente químico que tem a capacidade singular de reagir com o ferro presente na hemoglobina do sangue. Mesmo que a superfície tenha sido limpa repetidamente, a aplicação do luminol na suíte e principalmente na cozinha e no banheiro do apartamento revelou uma cena de horror invisível. O luminol acendeu em um brilho azul fluorescente em diversos pontos, indicando que uma grande quantidade de sangue havia sido derramada e limpa apressadamente. O luxuoso apartamento era, inegavelmente, a cena do crime e do desmembramento. Essa prova científica foi o pilar da acusação, pois destruía qualquer alegação de que o crime pudesse ter ocorrido em outro lugar. As evidências não pararam por aí. A polícia rastreou as ações de Elise nos dias que se seguiram ao assassinato. O rastreamento de seu carro, um Pajero, confirmou que ela esteve na área de Cotia, exatamente onde o corpo foi encontrado. Em seguida, as câmeras de segurança do edifício foram analisadas. As imagens mostraram Elise saindo do prédio no dia 21 de maio, com 3 malas grandes e visivelmente pesadas. O peso e o volume das malas eram inconsistentes com uma viagem comum e perfeitamente compatíveis com o transporte de um corpo humano desmembrado. A cronologia dos fatos, aliada à tecnologia, formou um cerco inexpugnável. A perícia nos pertences de Marcos revelou um detalhe psicológico crucial. Elise havia usado o cartão de crédito de Marcos para fazer compras online após a morte, na tentativa de simular que ele estava vivo. No entanto, ela também havia feito a pesquisa sobre desmembramento e limpeza no mesmo período. Essa dualidade de ações, simulando vida e preparando a morte, reforçava a tese da promotoria de que o crime foi executado com frieza e planejamento. Convocada a depor, Elise Matsunaga manteve a postura calma, mas as evidências apresentadas pela Delegacia de Homicídios eram avassaladoras. Os investigadores, de posse dos resultados do luminol, das imagens de segurança e do rastreamento do carro, confrontaram Elise com a verdade irrefutável. Ela não tinha mais para onde correr. Foi nesse ponto, diante do peso esmagador das provas técnicas, que ela cedeu. Elise confessou o assassinato de Marcos Matsunaga e o posterior desmembramento. Sua confissão, embora tecnicamente completa, era estratégica. Ela admitiu o tiro, mas alegou que foi um ato impensado, uma reação de legítima defesa emocional durante uma briga acalorada. Essa alegação tinha um objetivo jurídico claro: convencer o júri de que o crime era um homicídio privilegiado, uma categoria com pena mais branda, cometida sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Ela insistia que a briga foi desencadeada pela descoberta da traição e pela ameaça de Marcos de tirar a filha dela. No entanto, a parte mais difícil de conciliar com a tese da violenta emoção era o desmembramento. A promotoria, liderada pelo promotor Cosme Ferraz, foi enfática. Se o tiro foi por emoção, o esquartejamento e a ocultação foram por frieza e cálculo. Uma pessoa em choque emocional não sai para comprar uma serra elétrica e desmembra o corpo em 7 partes com precisão. A própria confissão de Elise, de que ela parou para pensar sobre o que fazer com o corpo, por horas, destruiu a tese de descontrole emocional continuado. Curiosidade jurídica: a promotoria utilizaria o desmembramento para sustentar a qualificadora de meio cruel e, principalmente, de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima com relação à surpresa do tiro, não ao esquartejamento. O ato de esquartejar, para a acusação, era a prova da maldade intrínseca e da intenção de apagar o crime, e não de um surto de paixão. A fase de inquérito criminal se encerrou com a denúncia do Ministério Público. Elise foi acusada de homicídio doloso triplamente qualificado, motivo torpe financeiro e ciúmes. Meio cruel, o esquartejamento, embora debatível, era usado para reforçar a frieza e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a surpresa do tiro. A acusação sustentava que a premeditação estava clara nas pesquisas feitas na internet
e na compra de materiais antes de qualquer confronto físico fatal. Com a prisão de Elise e o indiciamento por homicídio qualificado, o caso se moveu para a esfera judicial, preparando o cenário para o tribunal do júri. A sociedade estava polarizada. De um lado, aqueles que viam Elise como uma vítima de anos de humilhação e traição, levada ao limite por um homem poderoso. De outro, a maioria que via apenas a figura da assassina fria, calculista, que usou seu conhecimento e método para tentar se livrar da pena. A luta da defesa seria agora transferir o foco do ato brutal para o sofrimento da ré, uma estratégia clássica do direito criminal. Eles tentariam desqualificar o caráter de Marcos, explorando suas traições e sua arrogância, enquanto pintavam Elise como uma mulher frágil que foi levada à explosão. A batalha jurídica prometia ser um dos embates mais tensos da década, onde o passado, o presente e a psicologia de uma criminosa seriam dissecados na frente de um júri popular, que teria o poder final de decidir se o crime foi um ato de desespero ou um ato de execução fria e calculada. A única certeza era que o esquartejamento, executado com a precisão de um açougueiro, seria a imagem que jamais sairia da memória do público. A preparação para o julgamento de Elise Matsunaga consumiu anos, transformando o caso em um estudo de como a justiça lida com a intersecção de violência, poder e dinheiro. O Tribunal do Júri, realizado em dezembro de 2016, 4 anos após o crime, foi um evento de intensa cobertura midiática. A atenção da imprensa se concentrava na figura da ré, uma mulher elegante, de aparência frágil, mas acusada de um ato de violência extrema e metódica. O confronto no plenário foi uma batalha de narrativas psicológicas e jurídicas. A promotoria, representada pelo Dr. Cosme Ferraz, tinha a tarefa de provar que o crime era triplamente qualificado, ou seja, que as ações de Elise iam muito além de um mero arrobo de paixão. Durante o julgamento, a promotoria utilizou o depoimento de testemunhas da loja de materiais de construção que confirmaram a compra da serra elétrica por Elise logo após o tiro. A acusação apresentou essa compra como a linha divisória entre a emoção e o cálculo. Eles argumentaram que, se o tiro foi por descontrole, a decisão de comprar uma ferramenta específica para o desmembramento e não apenas para o transporte era prova da intenção maligna de apagar a identidade da vítima de forma permanente. A defesa de Elise, por sua vez, comandada pelo advogado Luciano Santoro, tinha uma estratégia clara: humanizar a ré e desqualificar a vítima. A defesa construiu a narrativa da legítima defesa putativa, alegando que Elise agiu sob a violenta emoção da traição. Após ser agredida e ameaçada por Marcos de ter sua filha tirada dela, o advogado tentou retratar Marcos Matsunaga como um homem arrogante e infiel e controlador cuja conduta levou Elise ao limite. O ápice do julgamento foi o depoimento de Elise. No plenário, ela detalhou o sofrimento que sentiu com a traição, a briga e, em um momento de intensa emoção controlada, a decisão de atirar, ela chorou, descrevendo-se como uma vítima de humilhação e violência. Contudo, ao ser questionada sobre o desmembramento, sua postura mudava, tornando-se técnica e fria. Ela confirmou ter realizado o ato sozinha, alegando que estava em pânico e que o desmembramento era a única forma logística de descartar o corpo. Essa mudança de postura entre a emoção do tiro e a frieza do esquartejamento foi um dos fatores mais intrigantes para o júri. A defesa tentou argumentar que o desmembramento foi um ato de pânico PS traumático e não de premeditação. O depoimento do detetive particular contratado por Elise também foi crucial. Ele confirmou que Elise estava emocionalmente abalada com as provas da traição. No entanto, o promotor utilizou o testemunho para reforçar a tese de que Elise estava planejando a reação à traição há meses, e não que ela reagiu
a um impulso momentâneo. Uma das maiores controvérsias do caso girou em torno do ponto de entrada do projétil. A perícia balística confirmou que o tiro fatal foi disparado por uma pistola 380 de propriedade de Elise. No entanto, surgiram dúvidas sobre se o tiro foi disparado com Marcos em pé, ou já caído, ou até mesmo se ele estava dormindo. A acusação sugeriu que o tiro foi dado quando Marcos estava desatento, reforçando a qualificadora de recurso que dificultou a defesa. A defesa insistia que o tiro foi disparado durante a luta corporal. A falta de testemunhas no apartamento e a limpeza exaustiva da cena tornaram impossível definir o cenário exato da briga antes do tiro, mas a frieza do ato subsequente pesou mais. Curiosidade histórica. A estratégia de desmembramento de Elise, embora brutal, remete a crimes clássicos que tentaram desafiar a perícia, como o caso do açougueiro de Nais. Na história criminal, o desmembramento é quase sempre ligado à intenção de ocultação, não à emoção. O júri precisou conciliar a imagem da mulher humilhada com a do açougueiro frio, uma dissonância cognitiva complexa. Após 5 dias de debates intensos, o júri popular chegou ao veredito. O júri, composto por 4 homens e 3 mulheres, acatou a maior parte da tese da promotoria. Elise Matsunaga foi considerada culpada por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A juíza, doutora Renata Marralen da Silva Teles, proferiu a sentença. Elise Matsunaga foi condenada a 16 anos e 3 meses de prisão. A pena, embora alta, foi reduzida da pena máxima prevista para homicídio qualificado. A redução se deu devido a atenuantes reconhecidas pela juíza, a confissão do crime e o fato de Elise ser ré primária. A confissão, que foi estratégica para a defesa, acabou sendo fundamental para evitar a pena máxima. A pena de 16 anos e 3 meses foi considerada relativamente branda para a gravidade e o grau de planejamento do crime, especialmente a ocultação e o desmembramento. A mídia e a opinião pública reagiram com ceticismo, vendo a redução como uma falha na justiça, reforçando a percepção de que o status social e a contratação de advogados caros poderiam atenuar a punição por crimes hediondos. O julgamento, no entanto, garantiu o enquadramento do crime no rol dos hediondos, o que significava que Elise teria que cumprir uma proporção maior da pena em regime fechado antes de pleitear a progressão. Ela foi enviada de volta ao presídio feminino de Tremembé, local conhecido por abrigar as presas de crimes de grande repercussão. Com a condenação, o foco da atenção se voltou para o legado deste crime. O caso Matsunaga se tornou um marco na forma como a justiça e a mídia lidam com crimes passionais em classes sociais elevadas. Ele demonstrou que a ciência forense, através de técnicas como o luminol e o rastreamento digital, pode superar a ocultação mais meticulosa. Mas, acima de tudo, ele levantou questões profundas sobre o que define um assassino. A frieza demonstrada no desmembramento era um traço de psicopatia ou era uma reação de pânico extremo, como a defesa alegava? Essa pergunta, que divide especialistas e o público até hoje, seria a base para a discussão sobre o seu futuro na sociedade. Com a condenação de 16 anos e 3 meses, o caso Elise Matsunaga saiu do tribunal para a complexa engrenagem da execução penal. O destino da ré, o futuro de sua filha e o impacto social do crime continuaram a ser dissecados pela sociedade. O caso Matsunaga se tornou um termômetro para medir a percepção pública sobre o sistema de justiça brasileiro, especialmente em crimes cometidos por pessoas de alto poder aquisitivo. O cumprimento da pena por Elise se deu, em grande parte, no regime fechado do presídio feminino de Tremembé, em São Paulo. Este presídio, conhecido como a prisão das celebridades, abriga detentas de casos notórios, o que de certa forma isola e protege as rés de maior exposição. Durante seu período na prisão, Elise manteve uma postura discreta, trabalhando em oficinas internas e estudando, buscando cumprir os requisitos de bom comportamento, que, segundo a legislação, são necessários para a progressão de regime. Fato extra: a Lei de Execução Penal LEP brasileira é desenhada para a ressocialização, concedendo benefícios como a progressão após o cumprimento de uma parte da pena, menos, no caso
de crime hediondo como o homicídio qualificado, o percentual de cumprimento é maior, a defesa de Elise trabalhou continuamente com habeas corpus e recursos para antecipar a progressão. Em maio de 2022, quase 10 anos após o crime, Elise Matsunaga obteve a liberdade e progrediu para o regime aberto. A decisão judicial, que lhe concedeu o benefício, considerou o tempo de pena cumprida, o bom comportamento atestado pela direção do presídio e o fato de ter uma moradia e um trabalho lícito garantidos. Sua saída da prisão foi novamente um evento midiático. Elise deixou a prisão com aparência transformada, mas com o mesmo silêncio sobre os detalhes mais brutais do crime. A progressão de Elise gerou um intenso debate público. Para muitos, a pena de 16 anos para um crime de tamanha crueldade, seguido de desmembramento, já era branda. A concessão do regime aberto em menos de uma década, contando com a detração de pena por trabalho, reforçou a crítica de que o sistema é mais leniente com criminosos que possuem recursos para advogados caros e que demonstram bom comportamento intramuros. A principal questão moral que permanece é a dignidade da vítima. Marcos Matsunaga, embora identificado, jamais pôde ser sepultado integralmente. O impacto mais profundo e silencioso do caso recaiu sobre a filha do casal. Após o crime, a menina foi acolhida pela família paterna, os Matsunaga. Ela cresceu sob a tutela dos tios e da avó, longe da mãe condenada e da sombra do assassinato. O caso Elise Matsunaga se tornou um estudo de caso sobre o trauma transgeracional e a necessidade de proteção da criança. A decisão da justiça de afastar permanentemente a criança da mãe foi vista como crucial para garantir seu desenvolvimento psicológico, separando-a da mancha do crime e da influência de uma mãe assassina. Curiosidade psicológica. Especialistas em criminologia debateram longamente o perfil de Elise. A frieza metódica do desmembramento e a logística de ocultação sugeriam traços de psicopatia ou, no mínimo, uma grande capacidade de dissociação cognitiva. A habilidade de desligar a emoção para realizar um ato lógico, mas brutal. A defesa e alguns psicólogos argumentaram que essa frieza era uma manifestação de pânico extremo e mecanismos de defesa complexos, desenvolvidos em sua vida anterior. O júri e a sentença final tenderam a focar mais no ato ou planejamento do que na patologia ou descontrole. O legado legal do caso é notável. Ele reforçou a jurisprudência brasileira sobre crimes de homicídio sem o corpus delicti integral. A combinação de provas indiretas, como o luminol, o rastreamento por GPS e as provas digitais, as buscas na internet, demonstrou que a ciência e a tecnologia podem condenar, mesmo quando o criminoso tenta apagar a evidência física. Essa lição é vital para a evolução da polícia investigativa no país. Além disso, o caso Matsunaga se tornou um símbolo do feminicídio reverso, ou seja, a violência extrema cometida por mulheres contra seus parceiros íntimos. Embora a grande maioria dos crimes passionais sejam cometidos por homens contra mulheres, o caso Elise Matsunaga forçou a discussão sobre a violência dentro de relacionamentos de forma bidirecional e o potencial de crueldade em todas as esferas sociais e de gênero. No regime aberto, Elise tem obrigações estritas: se apresentar regularmente à justiça, manter residência fixa e procurar emprego. Ela tentou reconstruir sua vida sob um novo nome. Sua imagem, porém, está indelevelmente ligada ao crime. A sociedade, através das redes sociais e da memória midiática, exerce um tipo de vigilância constante sobre figuras notórias. A ressocialização, neste caso,
é um desafio constante, onde o perdão social é muito mais difícil de obter do que a liberdade condicional. A tragédia da família Matsunaga é um espelho implacável das consequências do dinheiro sem moralidade e da traição sem limites. Marcos Matsunaga, arrogante em sua riqueza e poder, subestimou a dor e a capacidade de reação de uma mulher, que, por sua vez, subestimou a capacidade da ciência de desvendar seu plano. O que resta é o silêncio do túmulo. A ausência de um corpo que clama por dignidade e a vida de uma criança que terá que lidar para sempre com o fardo de ser filha de uma assassina. A história de Elise Matsunaga e Marcos Matsunaga não é apenas uma história de crime. É uma profunda reflexão sobre a natureza humana, a fragilidade das fachadas sociais e a complexidade do sistema penal. Ela nos lembra que, independentemente da riqueza ou do status, a violência deixa rastros que a ciência moderna sempre encontrará. O crime perfeito, afinal, é apenas uma ilusão desfeita pelo brilho azul do luminol. Este é o fim do nosso dossiê sobre o caso Elise Matsunaga. A sua presença e seu interesse em dissecar a verdade técnica por trás do mito são vitais. Se você valoriza a profundidade desta análise e o rigor investigativo do nosso canal, inscreva-se agora no canal Dissecando Crimes Reais. Deixe o seu like se você acredita que a justiça brasileira precisa de reformas para lidar com a crueldade em crimes de ocultação. E, por favor, use a seção de comentários para nos dizer: o caso Elise Matsunaga provou que o dinheiro compra a liberdade ou que a frieza sempre será punida pela ciência forense? Compartilhe este vídeo para levar esta análise adiante. Eu sou a sua voz na investigação e te espero no próximo caso.